Fé contra todas as dificuldades. Verso para memorizar. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra-te. Salmo 119, verso 11. Leituras da semana. Salmo 119, verso 162. João 16, versos 13 a 15. 2 Pedro 1, versos 20, 21. Efésios 2, versos 8, 9. Romanos 3, versos 23, 24. Romanos 6, versos 15 a 18. Os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas do século XXI precisam desesperadamente, um propósito para a vida. No livro The Empty Self, o renomado psicólogo americano Philip Pullman fala de pessoas que levam vidas sem propósito. Suas crenças são superficiais. Poucas coisas de real significado são importantes para elas, e não tem nada pelo que vale a pena morrer. Por isso, não tem nada pelo que vale a pena viver. Mas os homens, as mulheres e as crianças da Reforma Protestante eram diferentes. Eles tinham um propósito duradouro pelo qual valia a pena viver. Aquilo em que acreditavam importava e não estavam dispostos a comprometer a sua integridade. Negar crenças era negar a própria identidade. Nesta semana, com exemplos da Reforma, veremos como os ensinos bíblicos transformadores dão base para o verdadeiro significado da vida. Compreender essas verdades nos preparará para a crise final no conflito entre o bem e o mal. Fomos chamados a continuar a batalha dos reformadores. Podemos descobrir o Deus grande o suficiente para todos os desafios, aquele que dá sentido e propósito à vida como nada no mundo jamais poderia dar. Este estudo se baseia nos capítulos 7 a 11 do livro O Grande Conflito. Ao longo de séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua igreja. Nenhuma dificuldade veio sobre ela para a qual ele não estivesse preparado. Nenhuma força oponente surgiu para impedir sua obra, que ele não houvesse previsto. Tudo aconteceu como ele predisse. O Senhor não deixou sua igreja desamparada. Por meio de profecias, ele revelou o que deveria ocorrer, e aquilo que seu espírito inspirou os profetas a predizerem tem se realizado. Todos os seus propósitos serão cumpridos. Sua lei está vinculada ao seu trono, e nenhum poder do mal pode destruí-la. A verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda oposição. Atos dos Apóstolos, página 8. Deus pede homens e mulheres estáveis, de propósitos firmes, nos quais se possa confiar em tempos de perigo e provação, tão firmemente arraigados e fundados na verdade como as colinas eternas, que não sejam movidos para a direita nem para a esquerda, mas que marchem sempre avante e se encontrem sempre no lado certo. Precisamos, para conservar-nos espiritualmente sãos, aproximar-nos mais de Deus, pôr-nos em mais íntima ligação com o céu e seguir os princípios da lei nas mínimas ações de nossa vida diária. Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 67, 68. Os reformadores não são demolidores. Jamais procurarão arruinar os que não agem de acordo com seus planos e não se assemelham a eles. Os reformadores precisam avançar, não recuar. Devem ser decididos, firmes, resolutos, inflexíveis, mas a firmeza não deve se transformar em espírito dominador. É desejo de Deus que todos quantos o servem sejam firmes como a rocha no que diz respeito a princípios, mas mansos e humildes de coração como era Cristo. Então, permanecendo em Cristo, poderão realizar a obra que ele faria se estivesse em seu lugar. Um espírito rude e condenador não é essencial ao heroísmo nas reformas para este tempo. Todos os métodos egoístas no serviço de Deus são uma abominação aos seus olhos. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 122. Não devemos perguntar se somos reconhecidos ou não. Nada temos que ver com isso. Observem a maneira como Cristo trabalhou. Aceitem a palavra. Vivam a palavra. Preguem a palavra como fizeram no passado. O Senhor Jesus deu a vocês a promessa de sua presença. Aceitem e reconheçam essa promessa. Não compete a vocês ou a mim avaliar o reconhecimento demonstrado pela nossa abnegação e sacrifício. A obra de reforma exigirá toda a fé, lágrimas e orações que os seres humanos puderem suportar. Nosso encargo consiste em erguer a cruz e levá-la após Jesus, procurando obter sempre o mesmo espírito que induziu Jesus a ansiar pelo seu esperado batismo de sofrimento sobre a cruz. Este dia com Deus, 10 de fevereiro,